falou um pouquinho, né, sobre as tuas experiências profissionais, e eu sei que tem uma história, né, significante que eu acho que talvez tenha impactado muito o início da tua criação de conteúdo, né, o momento que tu tá vivendo hoje, né, que foi uma história de uma demissão meio injusta, né, que tu passou, né? Como que foi essa história, William? Compartilha com a gente. Uma justa causa, eu intitulei desse jeito. Eu tenho a necessidade hoje de retomar essa história até em prol de trabalhadores e desse mercado. Eu sinto que as coisas que me aconteceram, elas precisam tornar de alguma maneira um multiplicador, né? Isso passou a ser um propósito também. Mas o que aconteceu comigo foi a prova viva da resistência, né, Thiago? Eu acho que quando nós estamos no caminho da evolução, seja ela qual for, aflições haverão. E a empresa decidiu que eu não tinha mais o fit cultural com ela a partir do momento que a minha voz passou a ter algum tipo de notoriedade. Sendo bem claro e sem filtros, eu comecei a criar conteúdo no TikTok. Acho que aqui no YouTube a gente pode falar nome de Pode, plataformas, pode sim. não vão nos derrubar por isso, eu imagino. E eu comecei a criar conteúdo lá muito escondido, cara. E aí eu comecei a viralizar muito na plataforma, ajudando pessoas a encontrar o jeito de responder a perguntas e conquistar o emprego dos sonhos. Só que eu tinha muito medo que a empresa descobrisse, porque eu sentava com os CEOs e eu entendia o DNA da empresa de muito egoísmo, uma empresa majoritariamente branca, mas não seria o problema se esses brancos não fossem racistas e tudo aquilo que a gente encontra, infelizmente, nesse viés. E eu sabia onde estava pisando, mas eu quis pagar o preço. E eu comecei a entender que era muito mais importante o que eu tinha a agregar e comecei a falar de outras pautas. Até que as páginas de fofoca me notaram, compartilharam meu vídeo e minha vida virou um inferno. Daí para frente, só perseguição, muitas Nossa. chamadas, mesmo em postagens de vídeos no meu horário de almoço, mas como diziam lá na empresa, soldado fardado é soldado na guerra. Eu escutava isso, mesmo que eu estivesse fora do ambiente, fora do proforme ali que me mantém preso àquele sistema, definitivamente não era bem visto, né? E aí, por fim, eu fui solicitado a me retirar da empresa pelo meu posicionamento como um dos fortes argumentos. É claro que eles tentaram justificar de outras maneiras também, até por uma questão de segurança deles mesmos, mas o ponto central do meu desligamento foi, de fato, o meu conteúdo, porque o vídeo que viralizou, que eu falo ali da Virgínia, da GK, Uhum. passava no fundo do vídeo, em 2 segundos, funcionários muito importantes da empresa, mesmo que o rosto não ficou tão nítido, foi o suficiente para que elas entendessem que eu estava realmente fora do contexto. Eu estava ali dentro, mas como eu era gestor, normalmente nós tirávamos o horário de almoço e ficávamos sentadinhos no escritório por conta do ar-condicionado, mas fora do horário de trabalho. Era um setor só nosso ali, uma sala inteira, então nunca foi um problema. O problema foi, de fato, a minha voz e o que eu estava trazendo junto com ela. Nossa, muito importante tu trazer isso, né? Eu tive uma decisão acho, também parecida que no finalzinho de 2022 eu fui demitido, mas não foi nada pela questão de conteúdo nem nada, né? A agência que eu trabalhava perdeu a conta que eu atendia e tal. E eu segui produzindo os meus conteúdos também, mas eu fiquei com um receio muito grande, fui aconselhado por muitas pessoas a parar de produzir conteúdo durante esse tempo que eu estava procurando emprego, porque é pelo receio, pelo medo de que isso fosse afetar a minha busca profissional, né, de alguma maneira. Então, infelizmente, isso ainda conta muito, né, esse desalinhamento que a gente tem, né, com aqueles que pagam os nossos salários, né. Mas é isso, temos que entender que estamos vivendo num mundo que funciona dessa maneira, temos que jogar o jogo, mas a gente tem que achar esse equilíbrio, né, entre não se separar de quem nós somos, né, e seguir defendendo aquilo que a gente acredita ainda, mas não se prejudicar também, né, porque se a gente tiver com fome, a gente não vai conseguir dizer nada de bom nem de ruim, né, a gente só simplesmente não segue em frente, assim, né, mas que bom que tu tá conseguindo trazer essa história aqui, e como foi depois? Chegou algum acerto entre vocês depois, ou foi isso mesmo? Se desligou completamente? Como se desenrolou a história depois? Virou uma ação extrajudicial, né? Eu tinha Uhum. acabado de voltar de férias, eu era
era um funcionário com uma reputação ímpar, né? É preciso destacar que eu comecei nessa empresa como call center. Enquanto eu estudava, eu fui crescendo e passei por 5 áreas e saio como gestor de comunicação, né? Eu atuei na área de endomarketing, analista de relacionamento, administrativo, pilotei um projeto online dentro da própria empresa, uma extensão do programa, assinando como coordenador desse projeto. Então, uma relação muito bonita minha para com os meus, mas a empresa sempre foi bem delicado comigo, né? Depois que a gente sai de uma relação tóxica, normalmente a gente percebe como nós fomos usados, né? Eu acho que isso Sim. se aplica em todas as esferas, não é diferente no mercado de trabalho. Então, hoje, eu busco muito na filosofia, muita tranquilidade, aprendizado e nitidez, porque é bem complicado estar no meu lugar, ter a minha pele, ter o meu estado, ter todas as ditas minorias que carrego. Nós somos tão usados ao longo da história que muitas vezes o mínimo parece o máximo e eu não percebia muitas coisas. Muitas vezes os meus próprios colegas me chamavam e perguntavam: você não percebe como a diretora te trata? Você não está entendendo que isso está ultrapassando as barreiras e tal? Eu nunca percebia, né? Depois é que eu venho perceber o quão eu fui usado e como isso foi me machucando ao ponto que eu não conseguia nem gravar vídeos, nem ter quem eu sempre fui, feliz e tal. Respondendo de fato a pergunta, porque é meu jeitinho, tá? Me atrapalha. Sem corte é mais difícil. E também são assuntos delicados, né? Você tem que Sim. revisitar. Virou uma ação extrajudicial, nós fomos à justiça, eu era um candidato da CIPA, eu ganhei as eleições pela primeira vez, um funcionário da área comercial que estava ali no meio da pirâmide, né? Nós não estávamos no que eles consideram a base, então nós tínhamos privilégios e não tínhamos direito de candidatar à CIPA. Depois de uma lei, é claro, a empresa entendeu que teria que também abrir essa exceção. Obviamente que eu me candidatei, até para testar ali, os funcionários de outras áreas me viam como liderança, porque como eu cuidava de tudo da empresa do que relacionava a sentimento, eu cuidava do endomarketing, das ações festivas, eu sempre busquei levar para um ambiente corporativo essa coisa de mais união, de mais colaboração uns com os outros, pautas que não eram faladas ali, eu tentava colocar, então as pessoas me viam nesse papel de liderança para além da minha equipe em outros setores, e eu ganhei. E eu fui demitido mesmo com a CIPA. E aí eles usaram argumentos esdrúxulos para aplicar uma justa causa. Por isso que eu chamo de injusta causa. No meu conteúdo isso não ficou claro, porque naquele momento tinha um sigilo, né, de justiça. Mas eu fui demitido com justa causa. Obviamente que eu não assinei, recorri de imediato a um advogado, um super advogado. Eu não estava só, inclusive no dia eu fiquei muito tranquilo, porque eu estava muito certo do que eu estava entendendo ali. Acho que até a criação de conteúdo, Thiago, me ajudou a ter consciência dos meus direitos, porque não sei se isso acontece contigo, a gente aprende muito enquanto fala, né? E a comunidade vai também nos ensinando muito. Então eu fui desligado dessa forma. E aí, por ter uma compreensão diferente, eu consegui desenhar a história de um outro jeito. Venci a questão dos proformes legais, mas ainda estou lutando para recuperar o meu emocional. Muitas camadas ficaram ali, inclusive eu não consegui ainda retornar ao mercado, não sei como vai ser os novos passos da minha vida, diretamente porque fui afetado por isso, né? Foi no momento pós-férias, era feriado, eu fiquei 3 meses sem nenhum dinheiro na conta, tudo parado, não recebia, eu tinha que me humilhar, escrever redação para o RH pedindo que, por favor, reconsiderasse, pedindo para que o advogado tivesse todo o suporte para que depois eu o pagasse, eu não tinha fundo para fazer isso. Eu fiquei basicamente vivendo da renda do TikTok mesmo, da monetização ali. É claro que a gente tem uma reserva de emergência aqui e ali, mas eu sou um brasileiro, filho de brasileiros, não privilegiados, não sou herdeiro, então a coisa apertou mesmo, mas o tempo todo eu sempre venho entendendo que tudo isso está construindo algo muito maior e eu espero poder usar isso ao meu favor e ao favor de tanta gente que passa por coisas parecidas. Nossa, que importante, que significativo tu trazer isso, assim, né? Porque é a realidade que muita gente passa, né? Muita gente é injustiçada no trabalho todos os dias, né? A gente nesses momentos nota que por mais que se tenham bons relacionamentos, né? Ali durante o trabalho, tá todo mundo um apertando a mão do outro, dando abraço e tudo, mas na hora do vamos ver é que a gente vê que a gente não tem poder nenhum, né, em cima disso, assim, que é muito complicado. Todo esse estresse, essa humilhação, esse peso, né, que a gente carrega, assim, né, que só quem já passou por uma situação parecida com essa sabe como é. Nessas horas a gente vê quanto que a gente tá nas mãos dessas pessoas. Isso é muito triste, assim. Eu acho que é um dos grandes motivos também que eu faço
conteúdo sempre incentivando as pessoas que se organizem, que a gente entenda que isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, compartilhando histórias, né, se unindo, vendo como pode ajudar o outro, assim, né, que essa é a maior arma que a gente tem, né, talvez a única arma que a gente tenha é a gente se unir aqui enquanto trabalhadores, assim, né.